existe um mito, né, de que a ciência sabe a verdade. A ciência não sabe a verdade. A gente não tem verdades absolutas, a gente está sempre rediscutindo aquilo que a gente acha que sabe, né? Mas é preciso ficar claro que a gente rediscute baseado em fatos novos, né? Ou análises novas, né? E não é uma briga de opinião, né? Os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas ideologias não influenciam em absolutamente nada em como a natureza funciona, né? A natureza, ela absolutamente, despreza completamente a nossa opinião, né? E ela se impõe, né? Ela sempre vai se impor. Aliás, essa crise da Covid é um outro bom momento para a gente lembrar que a gente nunca se dissociou da natureza, né? Nós não somos outra coisa, né? O nosso destino nesse planeta é absolutamente ligado ao destino da natureza, dos animais, das plantas, dos ecossistemas e dos micro-organismos, né? E lembrando que a maior ameaça à nossa vida nesse planeta não é a Covid. A Covid é a emergência que está agora, mas a gente tem uma crise climática e ambiental que é muito mais grave. Uma das características que eu mais gosto da ciência é a de previsão. A ciência pode fazer previsões de coisas que ainda não aconteceram e de fenômenos que a gente ainda não descobriu, não visualizou, né, exatamente. Tá? E as previsões que se concretizam são um dos principais aspectos que mostram como a ciência de fato funciona. Né? Então, as previsões foram feitas e elas aconteceram. Né? Então, isso significa, né, que aquele pensamento científico, né, ele está dando resultado, né, não apenas para a gente entender o presente, mas para saber como é o futuro, né, como seria o futuro. No geral, os alunos, principalmente os alunos, eles ganham muito com isso, porque eles estão podendo acompanhar o desenvolvimento de produtos e processos desde o início, ver como que isso funciona. Porque existe às vezes, determinadas áreas, uma crítica que a gente fica muito no ambiente acadêmico e os alunos, eles, quando se formam, eles não têm eles têm uma dificuldade, às vezes, para se inserir no mercado, por falta de experiência prática, às vezes. E esse tipo de atividade, no caso do curso, tanto da Ciências Biológicas quanto da Biotecnologia, que são alunos que estão trabalhando comigo, eles estão podendo acompanhar, aprendendo a fazer, eles estão vendo todos os problemas que envolvem a produção de um diagnóstico desde o início. Não é comprar o material pronto e usar, abrir a caixinha e fazer. É fazer tudo desde o começo, aprendendo, errando e, no final, conseguindo o resultado fidedigno e comparar com outros testes que vêm de fora e dizer, olha, o que a gente está fazendo é melhor do que está sendo importado. Então, a gente tem condição de fazer melhor. E são eles que estão fazendo. Então, eu acho que o ganho institucional maior é esse, é o aluno. E eles vão poder passar isso para frente para os demais, se algum virar professor, se for para o mercado de trabalho, uma empresa privada, eles vão ter uma segurança muito maior para discutir, para mostrar o trabalho deles. Eu acho que isso é muito bom. Tem dois aspectos aí muito importantes. Primeiro, em relação à questão da produção do conhecimento, a produção científica, ela é um processo assim que exige um investimento, geralmente grande investimento, de longo prazo, para que o país e a sociedade conte com bons profissionais fazendo bons trabalhos, com bons laboratórios, fazendo pesquisas para que, diante das demandas, eles consigam rapidamente ter as estruturas necessárias para produzir as respostas. Então, a gente viu aqui muitas coisas puderam ser feitas porque houve rapidamente alguma mobilização em torno de investimentos, de equipamentos, recursos para pesquisas que estavam nos últimos anos bem diminuídos. Então, a gente viu que
a necessidade trouxe, então, para a produção do conhecimento, recursos e prioridades, investimentos, e uma coisa que me chamou a atenção também nessa perspectiva da ciência, e que é um grande desafio, é a interdisciplinaridade. A gente está vendo aqui esforços magníficos aqui na Unila, junto com a Unioeste, profissionais de várias áreas trabalhando juntos com um objetivo em comum. Então, engenheiros, pessoa de computação, da medicina, o pessoal pensando em soluções, produção de equipamentos. Então, a ciência e a inovação e a tecnologia, elas dependem dessa visão integrada, interdisciplinar. Então, isso a ciência, sem dúvida, precisa entrar nesse patamar, e a sociedade está vendo isso como uma importância de uma ciência. Na questão das pesquisas dos medicamentos, né, para as pessoas tirarem as dúvidas, não é porque um medicamento é bom para uma coisa, ele vai ser bom para outra, e todas essas questões que, como você falou, não são simples. Então, o que a gente precisa também, depois desse movimento, é começar a valorizar as boas fontes de informação. Então, a gente vai precisar, cada vez mais, o modelo de divulgação do conhecimento, hoje está tudo fácil e barato, e as pessoas acabam consumindo qualquer coisa. Então, a gente vai ter que ter informação de qualidade. O século XXI, ele é um século desafiador para a produção de conhecimento, porque os problemas, agora a gente está vendo cada vez mais o quanto os problemas são complexos. Existe até uma expressão utilizada, que é a expressão VUCA, né? Que o mundo está cada vez com maior volatilidade, as coisas estão correndo de uma maneira muito rápida e elas têm uma instabilidade, que é unstable, e elas também são complexas e ambíguas. Então, todas as coisas que são dessa maneira geram problemas científicos complexos, desafiadores, e não tem como uma disciplina só resolver os problemas. Não dá só para as pessoas da medicina estudarem, por exemplo, um problema complexo como é a questão da pandemia. Então, a gente vai precisar produzir conhecimentos. A questão, então, desses problemas complexos vão ser em várias áreas. A saúde planetária é uma das áreas que eu tenho estudado também, que mostram que a gente tem problemas como a mudança do clima, a questão da biodiversidade, a questão de vários elementos de poluição que a gente tem hoje, que a gente não consegue ainda lidar de maneira eficaz, mas não é problema simples, é um problema que toda a sociedade, a modo do que ocorreu com o coronavírus, se mobiliza. Então, a gente vai precisar desenvolver isso, e isso é uma grande esperança que a gente pode ter para essa era pós-Covid, né? Como que a gente vai ser depois da epidemia. Mas uma dica é, primeiramente, avaliar quais são esses artigos, quais são essas revistas, ou seja, muitas vezes as revistas mais conceituadas têm mais um século de vida, 50 anos, tem revistas da área médica com quase 200 anos, né? Também essas revistas devem estar associadas a algumas associações, Associação Médica de Infectologistas da França, dos Estados Unidos, Associação Médica de Gastrologia de tal país. Então, ou seja, essas revistas têm um corpo editorial, ou seja, pessoas e cientistas que avaliam os artigos que estão lá. Para ter uma ideia, qual a diferença entre um artigo, talvez, e um livro? Um livro eu posso basicamente escrever qualquer coisa e publicar. Eu coloco. É assim como fazer um post na internet. Eu faço um livro, escrevo qualquer coisa, sem embasamento ou não, com embasamento ou não, e vai para a internet. Uma revista científica, que aí a gente fala que tem revisão por pares, eu escrevo um artigo, eu, pesquisador, mando para uma revista, e uma revista boa envia esse artigo para 2 ou 3 ou 4 revisores da mesma área, especialistas, para avaliar se aquilo faz sentido, se aquilo tem realmente nexo para então ser publicado. Isso é uma revista boa. Então, essa diferença entre ciência, entre outras, entre não ciência, uma pseudociência, ou livros, outras publicações que não passam pela avaliação por pares, né? Até hoje se tem muito também, cuidado na mídia, artigos científicos que são publicados chamado pré-print, ou seja, antes da publicação. É algo bom, ou seja, eu posso fazer um artigo aqui, um estudo, e já colocar na internet, e aí vou receber informações e feedbacks de outros pesquisadores. No entanto, ele não passou por um crivo científico.
Então tem que ter cuidado também com relação a isso. Artigos pré-print ou pré-publicação tem sua vantagem, mas a gente não pode confiar totalmente neles se não somos especialistas, né? Ou seja, então a ciência bem feita tem que ser avaliada por pares. Eu sou farmacologista, eu faço um artigo de farmacologia, mando para uma revista de farmacologia, e essa revista vai chamar mais 4, 5 farmacologistas para avaliar aquele trabalho e realmente dizer se sim, pode ser publicado ou não. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Então, não dá para acreditar em tudo porque está no artigo científico. Existem artigos e artigos, né? Isso tem que ter um cuidado. Quem é leigo não consegue diferenciar isso, tem que tentar ver quem são essas revistas associadas a instituições sérias, a universidades, ou associações, no caso de medicina, associações médicas que têm algum reconhecimento. Existe também, para você ter uma ideia, revistas que você não tem avaliação por página, você apenas paga e publica, né? Porque também a publicação já vê um fim. Então, você paga uma taxa e ninguém avalia, é só uma publicação. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, realmente, quais são os estudos bons, quais são os maus, tem que ter uma certa experiência para você conseguir acompanhar. Es necesario destacar de las ciencias sociales, que son en general las olvidadas, digamos, o las relegadas, o las consideradas subsidiarias de otros tipos de conocimiento, y que en este momento me parece que aflora la necesidad de repensar. Insisto, para escapar del dato inmediato, para escapar de la pandemia como fenómeno eminentemente presentista, sino contemporáneo, sino entender las razones, las raíces, el impacto social, el vínculo que tiene en las relaciones sociales y políticas de nuestros países, en el entramado institucional y la forma en que se resuelven o no ciertos problemas, permanecen o no ciertos problemas. Es una necesidad de producir conocimiento para que las políticas públicas sean cada vez más precisas y tengan resultados efectivos, concretos. Estamos hablando de vidas que es una enorme cantidad que no tiene precedentes en nuestra historia y que requieren de una atención que es desde todo punto de vista multidisciplinar. Los problemas son multidisciplinares. No existen disciplinas importantes y suficientes para explicar un fenómeno social. Se a gente observar, o Brasil inteiro pipocando experiências maravilhosas de desprendimento, de compromisso, de amor, de servir ao público, né? Universidades que estão devolvendo para a sociedade a função social delas, né? Então, arrumando os respiradores, criando equipamentos que teriam que ser importados com preços muito menores, possibilitando projetos, reparando equipamentos hospitalares. Tá para ser escrita ainda uma matéria boa sobre isso, né? Que é o papel belíssimo que as universidades públicas têm tido nessa pandemia, né, com abnegação, com desprendimento e muito amor, né, pelo Brasil, pela população mais humilde. É muito bonito. E a UNILA não fica longe, né, disso, apesar de ser uma universidade mais nova, tem dado a sua contribuição para a cidade, para a região, né. O fantástico e o positivo, e que talvez em momentos anteriores não tenha ficado tão claro para a população como é importante e como deve ser comemorado ter a UNILA implantada aqui. Porque, olha, sem a UNILA, eu digo para você, em termos na saúde, nós não teríamos condição de implantar boa parte das ações que estão sendo implantadas em Foz do Iguaçu, porque a mão de obra maciça para as intervenções do coronavírus em Foz tem sido os alunos da faculdade, não só eles, né, mas os alunos da faculdade de medicina. Por exemplo, plantão telefônico é totalmente dos alunos da UNILA. Triagem lá no momento de chegada, plantão do coronavírus, o pronto-socorro dentro do municipal, né, enfermarias, né, claro que eles sempre têm o médico titular, seja o professor, seja o residente, seja o plantonista, ele sempre está sob supervisão. Mas num evento assim de massa, né, a mão de obra né, e isso sem falar os outros alunos por exemplo, do curso de enfermagem, do curso da UniOeste.
pessoal da medicina também, que está nas aduanas. Tem aluno nosso na aduana argentina, na aduana Paraguai e na BR-277 nas barreiras sanitárias. Então, todos com supervisão, mas um volume de pessoas que a gente não conseguiria mobilizar. Imagina a prefeitura ter que contratar esse montante, o Estado, a prefeitura, ter que contratar um montante de pessoas. Tem a questão do álcool gel, Então, o álcool gel que a Unila produziu para o serviço de saúde, ou máscaras também que tinham ali, que era dos laboratórios, os laboratórios estão ociosos, então foram destinados para profissional de saúde, outros cursos que nem o pessoal da engenharia química, da física, juntou com a medicina, então fazendo esses ventiladores simples, que não dá para você ficar com o paciente dias, mas dá para você esperar um transporte, esperar um ventilador durante algum tempo, Outros, pessoal da Itaipu mesmo fazendo face shield para o CIAT vai receber, as UPAs receberam, orientando máscara de pano para a população, para fazer intervenção lá no Bubas e outras comunidades com ação, ensinando como é que pode fazer prevenção em comunidades que são hipossuficientes economicamente. Então, assim, tem diversa informação de qualidade, protocolo dentro do hospital, Então, a Unila tem sido realmente uma parceira muito forte da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, da Fundação Municipal que rege o hospital, A telemedicina também. Então, eu acho assim, que a Unila é muito protagonista e eu acho que essa aproximação da Unila, da população, é um ganho enorme que a pandemia vai deixar, a demonstração também da parte da ciência, os diversos cientistas que tem da Unila com seus grupos, pessoal de pós e tudo trabalhando agora para a gente ter mais teste, por exemplo, o pessoal da biotecnologia está aí produzindo teste, como eu falei, o pessoal da física, química, tudo, o pessoal fazendo maquinário, o pessoal da informática, da comunicação, todo mundo ajudando, todo mundo trabalhando junto, o laboratório, da Unila, que vai ser um laboratório a serviço, agora não só de pesquisa, mas também da assistência, não só para Foz, a gente com 2 laboratórios de biologia molecular, um da Itaipu e um da Unila com o município, meu Deus, a gente vai poder fazer tudo aqui, a gente não precisa mandar mais nada para fora, tem um insumo, a gente vai fazer aqui, então a gente fica autossuficiente numa tecnologia da saúde muito, muito específica e cara, e vamos ter para atender o SUS, isso é muito bacana. Meu Deus, eu acho assim que nós teremos ganhos ao final da pandemia, as pessoas veem só a terra arrasada, mas nós teremos muitos ganhos, Eu acho assim que essa aproximação universidade-população e também o cientista ver que ele tem que produzir dentro da universidade, mas ele tem que mostrar a produção dele para a população e ele também tem que se mostrar a serviço da população de uma forma, vamos dizer, mas não é mais transparente, é mais descarada mesmo, A gente tem que falar, olha, a gente está fazendo e a gente estuda tudo isso para ajudar quem está aqui, até porque tem que lembrar que a gente também, que é professor, que é médico, que é docente, que faz parte da Unila, nós somos moradores de Foz e da região.